Deus. Mais uma vez, boa noite, meus amados. Glória a Jesus. Eu diria que essa noite nem precisaria pregar, né? Porque o que nós vimos aqui essa noite é um exemplo daquilo que Jesus faz na vida de cada um de nós, né? E ele faz isso, ele entra nas nossas vidas, ele transforma. E eu queria ler, ainda nesses 20 minutos que nos restam. Está dando uma microfonia de grave, já viu? Tum, tum, tum. Acho que é os microfones. Efésios capítulo 1, verso 3 em diante, parou. Nós vamos ler verso 3 em diante. E está na NVT, então eu vou ler aqui na tela, porque na NVT está uma versão muito boa, nova versão transformadora. Lembrando a você, só para você saber, só um comentário de 30 segundos, existe a diferença entre tradução e versão. NVI, nova versão internacional. NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. São versões. Qual é a diferença de uma versão para uma tradução? Uma tradução é transliterada. Ele pega a palavra grega, vê a expressão e transforma. Só que na hora que ele faz a transformação, parece que as frases elas ficam com a linguagem um pouco arcaica, porque o significado ali, na hora que junta as palavras transliteradas, o significado exige um pouco de esmero. Então, nesse caso das versões, eles fazem uma releitura da frase e reescrevem a frase. Mas lembrando, é uma versão. Vamos ler Efésios capítulo 1, verso 3 e diante. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este, 2 pontos. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Verso 13, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Amém. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos louvar o Senhor, queremos que esta noite, que já vivimos uma pregação de um ato, de um fato, nós queremos que, assim como aquele momento, este momento também seja para o louvor da sua gloriosa graça. Que seja assim, Senhor, e que toque em corações e que haja revelação, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto aqui de Efésios capítulo 1, verso de número 3 até o verso 12, verso 14, perdão, é o maior parágrafo da Bíblia. Apesar de você ver na NVI, significa na versão, você vê os pontos, esses pontos não existem no grego. O texto grego é um texto direto, de modo que se torna o maior parágrafo da Bíblia. O que isso significa? Significa que este parágrafo ele contém uma ideia central e uma ideia que se vai superpondo, se somando
e se adicionando para dar um entendimento total daquilo que Paulo quer dizer. Ele abre em bendito seja o Deus e Pai e termina o qual é o penhor da nossa herança para a possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Em 3 vezes em Efésios capítulo 3 até o verso 14, 3 oportunidades, ele vai falar para o louvor da sua glória. E ele vai colocar um plano de uma forma especial. Eu vou dizer até a você que um dos pastores mais conhecidos é o pastor James, ai meu Deus, da Jesus Cristo é Senhor, Jorge Mitian. Eu conversava com ele, e ele, nesse evento em que a gente foi lá em Salvador, eu tive uma tarde inteirinha com ele, foi uma maravilha, né? Inclusive eu gravei um áudio que de vez em quando a gente coloca para vocês assistirem, alguns aqui já assistiram, Ana Quer Falar Eostai, um áudio muito legal. Mas ele falou nesse evento daquela tarde, ele disse o seguinte, que se a Bíblia se perdesse, se rasgasse, se perdesse todos os escritos da Bíblia, e só ficasse Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, Romanos 6, 7 e 8, e Efésios 1, 2 e 3, você reconstruiria toda a Bíblia de volta. Porque esse texto aqui é um texto que é tão fundamental que você reescreve a Bíblia só com esse texto. O que o texto diz para nós de forma tão clara? Bendito seja o Deus. Começa dizendo assim, bendito seja o Deus. Se quiser colocar o verso 3 na tela, só para o pessoal olhar, pode colocar. Bendito seja o Deus e Pai. Em primeiro lugar, esse texto todo se baseia em Deus que fez algo. Deus fez algo. E o texto vai mostrar no verso 4, antes da fundação do mundo, pode passar, no verso 4, que antes de as coisas serem criadas, Deus já tinha um plano. Ele vai mostrar que antes de o mundo existir, havia um plano, ou seja, não é um Big Bang, não é uma explosão de matéria, não é uma expansão do universo, é um plano mesmo. Deus tem um propósito, e o propósito não é a matéria, o propósito são as pessoas. Ele quis, ele pensou, ele desejou que cada pessoa estivesse encaixada em um plano. Ele pensou isso antes da fundação do mundo. E por isso Paulo fala, bendito seja esse Deus que fez um plano tão perfeito. Esse plano e este propósito, este plano se encaixa em um propósito, mas ele pensa em cada pessoa antes da fundação do mundo, porque o texto diz, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então você e essa pessoa que está junto de você, ela não é obra de uma ejaculação, ela não é obra de uma ejaculação, ela não é obra de uma relação sexual, ela é obra de um propósito de Deus. Queria que você dissesse para a pessoa do seu lado só a última parte, a primeira parte é só no microfone que se fala, tá? Então, a segunda parte você vai dizer, você é obra do propósito de Deus. Você é obra do propósito de Deus. Deus quer você, Deus quis você. Porque se você disser que você é obra do acaso, então logo de cara você não consegue saber por que você existe. Aliás, é uma coisa interessante, né? Eu queria saber o que é isso aqui. Vocês estão agoniados para saber o que é isso aqui, né? O que é que está fazendo aqui? Vocês estavam cantando e não viram isso? Sério? Meu Deus do céu, quanto pecado está acontecendo e o povo não está vendo, né? Mas, irmãos, isso aqui é ridículo, né? Isso aqui não tem nada a ver. Oxi. Não, queridos, calma lá. Eu acho extremamente útil isso aqui. Qual é a casa que não tem vassoura? Qual é a casa que não tem vassoura? Levante a mão. Isso aqui é extremamente importante, irmão. Rodo nem tanto, né? Mas é útil também, né? Com essa chuvarada, né? Sem um rodo a gente não faz nada. Todas as casas de feira, elas são casas de verão, né? A minha casa é casa de verão, né? Quando chove demais, a gente descobre que deveria ter contratado alguém para subir no telhado. E aqui está o balde, aqui tudo. Irmãos, essas coisas são extremamente úteis. São extremamente importantes. Mas elas não têm propósito aqui no palco. Estão fora do lugar. Mas elas são úteis. Interessante que há muita gente que não entendeu o propósito de Deus. É uma pessoa escolhida por Deus, mas não entendeu o propósito. Está fora. Está vivendo fora. Está completamente fora do lugar. Como isso aí está completamente fora do lugar. Deus pensou as coisas no lugar certo. Essas coisas não estão no lugar certo.
Essas coisas estão completamente de fora e você sentado agoniado aí, tentando entender o que é. Isso aí está te dizendo e me dizendo que quando as coisas são criadas, elas são criadas para serem encaixadas no lugar certo, da maneira certa, para elas serem e viverem e expressarem a glória de Deus. Então a sua vida, ela foi pensada para que você vivesse de tal modo que a sua vida glorificasse a Deus. Mas, diz o texto de Atos 3,15, vós matastes o autor da vida. Está lá, em Atos 3,15 foi o capítulo acho que tem, olha aí, ó, vocês mataram o autor da vida. Esse povo está rápido, viu? Mataram o autor da vida. O que eles fizeram com um propósito que Deus deu? Mataram. Ou seja, alguém que iria dizer como se vive, como se desenha a vida. Porque quem é Jesus? Jesus é o modelo deste homem que Deus projetou. Eu e você, nós partimos de uma fase estragada. Eu e você partimos de um estágio estragado. A gente parte de uma pecaminosidade, de um defeito de criação, de um defeito de percepção de mundo. Partimos também de defeitos metabólicos cerebrais. Partimos de vários tipos de defeitos sociais. Já pensou uma pessoa se converter na Coreia do Norte? Uma pessoa se converter deixa eu ver, num país da África, muçulmano, Argélia, o sujeito se converte na Líbia. Como é que ele vai conseguir entender o propósito de Deus? O sujeito não tem acesso a ninguém que diga para que ele existe. O sujeito nasce, aí mata o pai e a mãe dele está correndo pelo meio do deserto, o menino. Aí os tuaregues, os beduínos, pegam aquele menino, botam lá num cavalo, num camelo, e ele vai ser um menino que sobreviveu, mas ele existe para quê? Ele para pensar e fala assim, rapaz, por que eu não morri também? Então, a vida, ela tem que ter um sentido quando alguém lhe dá o sentido, e esse alguém é Deus. Essa é que é a questão. Então, Deus, do mesmo jeito que você vê essas vassouras, que são muito úteis, estão fora do propósito. Não tem nada a ver uma vassoura aqui em plena plataforma, mas você começa a entender que se sua vida também não estiver alinhada ao propósito, você é igual a essa vassoura, encostada e no lugar errado, do jeito errado. É exatamente assim. O texto continua, e aí você pode colocar o verso 5, e diz assim, ele nos revelou, Efésios diz assim, em amor nos predestinou para sermos filhos adotados. Eu não sei quantos aqui são filhos adotados ou têm filhos adotados. Eu me recordo que há um tempo atrás, há uns anos atrás, algumas famílias tinham dificuldades de vários tipos, né? E aí tem envolvido genética, coisa e tal, de ter filho. E eu me lembro de especificamente um casal que não podia mais ter filhos e eles queriam ter filhos. E como é que fazia para ter filhos? Então, mas havia uma questão no coração daquele homem, era que ele achava que o filho era de categoria inferior, porque o filho era adotado, não era filho legítimo. Na verdade, o que acontecia é que o espermatozoide dele, o sêmen dele, não continha uma quantidade suficiente de espermatozoides. Eles tentaram fazer uma inseminação artificial, uma vez ou duas, não estou bem lembrado, gastaram, inclusive, bastante dinheiro e não deu certo. E aí ele disse que, inclusive, era de baixa qualidade o sêmen e o esperma, não lembro exatamente qual foi o detalhe, mas tecnicamente não foi possível. Então ele chorou bastante, aquele negócio todo. E aí, quando surgiu a possibilidade de ele adotar, havia um problema no coração. É que ele tinha que adotar, mas o filho, sabe como é que é filho adotado, e ele é de categoria inferior. Eu abri a Bíblia, aí eu me lembro exatamente do dia, eu abri a Bíblia e falei assim, como também nos elegeu, nos escolheu para filhos de adoção. Eu falei, varão, se você disser que filho adotado de categoria inferior, então você não entendeu o propósito de Deus com a tua vida. Você é um filho adotado por Deus. O único filho legítimo de Deus que Deus gerou é Jesus Cristo. Todos os outros demais são filhos por adoção. Você já pensou que você foi gerado por Deus, mas já foi gerado, e por conta de alguns lá de trás, você nasceu perdido. Você nasceu não filho, você nasceu criatura, você nasceu fora do propósito, mas de repente o Senhor envia Jesus para adotar você como filho dele e tornar, portanto, Jesus o seu irmão mais velho. Ele torna-se para você o irmão mais velho. Isso tudo é um processo pensado antes. Agora eu vou explicar para você por que Deus pensou antes
envolvendo o pecado. Por que Deus não evitou o pecado? Porque quando Deus cria o homem, Deus queria fazer assim: vamos fazer o seguinte, vamos matar Satanás. Porque aí não vai ter tentação, não vai ter pecado, então acaba o problema, a gente nunca vai se perder, e eles todos serão minhas criaturas. Sabe qual é o problema desse raciocínio? E é um problema grave. Tomás de Aquino, Agostinho, vários deles lidaram com isso. Eu vou tentar lhe explicar de forma bem simples, tá? Para você compreender que a filosofia, embora elabore muito, mas ela também tem sua aplicabilidade simples. O que acontece? Se este homem, Adão e Eva, este homem e essa mulher, Adão e Eva, eles não têm liberdade plena de rejeitar a Deus, eles também não têm autenticidade para amar a Deus. Porque o Deus que criou Adão e Eva deu a eles a total liberdade de escolha, inclusive de escolherem não amá-lo, não segui-lo, não estarem na sua presença. Agora, isso é um risco tremendo. Deus podia ter limitado, não existe limitado, ou a liberdade é 100%, e a liberdade 100% significa, para quem ama, amor 100%. Se uma pessoa diz, eu amo Jesus livremente, então ela ama 100% a Jesus, porque ela é livre para dizer que não ama. Ela é livre para dizer que eu não quero Jesus. Naquele momento em que este Deus cria alguém, ele cria este alguém com toda a possibilidade de dizer não para ele. O que significa que Deus não tem problemas de rejeição. Deus só tem soluções de amor e não problemas de rejeição. Deus trouxe a você, para você ser um filho adotado, e fez isso por Jesus, amando você, de tal modo que Ele amou, que Ele disse, se você também não vier por amor, também não venha. Desse jeito. De modo que a relação com Deus, da parte dele é liberdade e amor, e da sua parte é amor ou não é nada. Este projeto de Deus é um projeto que testifica em parte contra o próprio Deus. Não, queridos, é o contrário. Ele fez isso enviando Jesus. Então Jesus veio aqui, ele, por meio dele, ele apaga, através de Jesus, todos os pecados que Deus sabia que o homem cometer antes de criar essa terra. Ele falou assim, mas vai correr risco. Mas um amor verdadeiro implica em liberdade verdadeira. E liberdade verdadeira significa que vão nos rejeitar, mas os que nos amarem, nos amarão de verdade, amor sincero. É por isso que de vez em quando você vai orar, como ela falou, ela foi orar com Deus, e de repente o casal vai falar de gratidão, de amor, eles estão orando, e de repente Deus abre as portas, Deus faz alguma coisa generosa, poderosa, grandiosa, mas acontece por quê? Porque tudo entre eles e Deus é verdadeiro, é real, está acontecendo alguma coisa real, e é livre para ela. A pessoa fala assim, eu não acredito mais em Deus, eu estou sem dinheiro, não acredito em Deus. É o direito da pessoa, mas é também uma inteligência da pessoa, quando recebe a revelação deste plano, dizer, sim Senhor, eis-me aqui, eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador. Daí, eu vou começar a fechar, porque o texto diz que Jesus Cristo, em quem temos a redenção, a remissão de pecados, pelo seu sangue, para que também haja um plano. E qual é o plano? Lá no verso 10, diz o quê? Para que tudo esteja um dia debaixo do governo do Senhor Jesus. E aí, o que é o processo da igreja? Você que está aqui, você que transita perto da igreja. Não vou nem falar você que frequenta um culto, não estou falando de culto, que acaba, mas a vida continua, porque Ele é o autor da vida. Quando continuar aqui a minha vida, a sua vida, a nossa vida, a existência em si, a nossa existência, o que está acontecendo? A todos os discípulos de Jesus, Jesus está ensinando a viver debaixo da autoridade dele. É isso que é a vida de um discípulo, aprender a viver sob condução e autoridade de Jesus. Porque um dia, não importa se é Bolsonaro, se é Lula, se é Ciro Gomes, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Não interessa a ideologia, não interessa país, não interessa nada. Todos vão dobrar o joelho para... Mas até lá, é nesta liberdade que se prega, é nesta revelação do plano que se traz, para que você receba em fé. Preste atenção, você receba em fé. Porque ninguém pode ser obrigado a amar Deus. Como é que você vai obrigar a amar? Interessante, né? Uma mãe pode uma mãe esquecer um filho que ama, mas o filho às vezes esquece a mãe que o ama. O filho esquece.
O filho é ingrato, mas a mãe não esquece. Está escrito lá, pode uma mãe esquecer o filho que ama? E a mãe, a gente estava falando lá hoje, esse fim de semana, juntos, existe, na verdade, 3 gêneros. A gente sempre fala, homem e mulher, mas, na verdade, a gente estava conversando. Só existe, na verdade, 3 gêneros. Você sabe disso. Quais são, não sabe? Não são 75 LGBTQ, sei lá, nada disso. Só são 3 gêneros. Existe homem, existe mulher, existe mãe, que é o terceiro gênero, é outra categoria. A mulher teve filho, é mãe, não consegue mais deixar de ser mãe. É ou não é verdade? Ai, meu filho vai fazer vestibular. Meu Deus, nem tem vestibular na Enem, né? Meu Deus, estou velho. Meu filho vai fazer Enem. E ela fica ali tensa, porque o filho vai fazer Enem. Mas se o filho não estudou, vai perder. E ela tensa. Né? Não tem jeito, ela é mãe, é o terceiro gênero, é outra coisa. Então, é nessa. Mas o filho que não sabe o quanto a mãe o ama, ele esquece a mãe. Ele larga a mãe, ele esquece a mãe, esquece de dar atenção. Só que isso acontece muito com a gente esquece de que Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para um propósito. Deus traçou um caminho perfeito para todos nós. Deus traçou um caminho e botou Jesus como prova de este caminho. É perfeito. Ele fez tudo isso. E muitos fazem como os filhos esquecem a mãe. Muitos esquecem esse Pai Celeste que deu tudo de mão beijada. Eles simplesmente deixam de lado. E o pai deixa de amar? Não. O pai envia você para uma conexão. O pai coloca um vizinho que fala de Jesus. O pai leva até você o livro 40 dias com Jesus. O pai manda você abrir a live. O pai faz várias coisas com o Espírito Santo, que é o verso de número 13 e 14, que é o penhor da herança. Ele usa este Espírito Santo para poder dizer: acorda, negão, acorda, menina, você está perdendo de viver. Mas ele não pode dizer isso para você de forma grosseira e explícita, porque continua tendo uma relação de amor. Você entende o amor, você não entendeu nada. Ou você entendeu que isso é um ato que aconteceu antes da fundação do mundo e é um ato de amor, ou você não compreendeu. Você pode dizer: eu estou em dúvida, já não entendeu. Eu vou deixar para a semana que vem, não entendeu. Qualquer resposta que não seja eis-me aqui, é não entender. Porque quem entende, sabe que um dia lá na frente, tudo vai estar debaixo da autoridade dele. Então eu quero começar logo hoje. Eu quero começar hoje a viver debaixo da autoridade. A minha relação com Fernanda é pautada no entendimento do meu papel para com ela, do meu amor para com ela, do amor de Cristo para com a igreja. Então é um negócio lá para cima. Foi que texto que eu li aqui quando estava Stefferson e Luciana? Eu li o texto de Cristo e a igreja. E pauta a relação deles dois. E não passa disso, ou seja, daí aí você fala: mas não sei como. O Espírito Santo lhe ajuda. Mas você primeiro tem que entrar no caminho. Primeiro você tem que submeter. Existe um propósito. Eu termino aqui agora, dizendo para você que este plano é lindo, perfeito, maravilhoso. Mas, se você for orgulhoso para andar por sua conta própria, você vai ter uma pessoa com utilidade, mas sem utilidade. Como assim? Igual essas vassouras. Elas são utilidade, mas não aqui. Está fora do lugar. Está fora do lugar. O que você pensa de casamento, quero dizer para você: Deus abençoe, você é uma pessoa inteligente, legal, gostei, mas não serve. Serve o plano de Deus. O que você pensa sobre vida econômica, não serve. Porque tem ganância no meio, tem ansiedade no meio, tem um monte de coisa no meio. O que serve é o plano de Deus. O que você pensa sobre saúde, você entende tudo de saúde, mas se você estiver carregando uma mágoa, se você não souber perdoar, bota tudo a perder aquilo que você diz que sabe de saúde. Por isso que quem sabe de saúde, na verdade, é o Senhor, que Ele começa resolvendo o espiritual, para depois chegar no físico. E Ele chega. Então, Jesus, Ele trabalha dessa maneira. E às vezes pode parecer repetitivo, né? Pode parecer repetitivo. Por que eu prego coisas que eu já preguei? Por que eu digo coisas que eu já disse? Por que eu falo coisas que você já ouviu? Por que será? Por que eu falo coisas que você já ouviu? Primeiro que tem um versículo em Filipenses 3:2 que fala assim: não me canso de vos dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós outros. Perfeito. Mas não é nem por isso. Eu repito, porque tem gente que acha que entendeu, mas enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Você descobre, quando está buscando sua promoção, que quando
sobra um dinheirinho na sua mão, que quando sobra um status, o orgulho derruba você e você não amava Jesus mesmo. Você descobre que você consegue tropeçar nas suas próprias pernas. Então, eu tenho que, num ato de amor, movido pelo Espírito Santo, dizer as mesmas coisas, para numa determinada noite, esta ser a noite da sua transformação. Irmãos, a pessoa que mais veio à frente aqui, está presente aqui, eu vou pedir que ela fique em pé. Eu não sei quantas vezes, eu acho que ela já veio mais de 60 vezes à frente. Hoje é uma líder de conexão. Fique de pé, Dani Klein. Esta jovem, magrinha, gostou? Deus preparou uma palavra para a tua vida, magrinha. Não, falando sério, esta jovem era solteira quando chegou na vida. Ia toda celebração, ela ia à frente. Alguns lembram disso. Toda celebração. Como é que pode a pessoa se converter 200 vezes? Não, querido. Dá um passo no dia, dá outro passo no dia, dá outro passo, diz sim no dia, diz sim de novo, e sim de novo, até que ele descobre que se rendeu totalmente ao Senhor. Obrigado, Dani, você foi um exemplo para nós. Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé. E eu vou sempre repetir essa mensagem. Deus tem um propósito para você. Deus tem uma vida para você. Deus tem um convite para você. Deus tem uma oportunidade para você. Hoje é dia de dizer sim para o propósito. Hoje é dia. Pode tirar a vassoura, não dá para vocês cantarem com essa vassoura.